Eu não acreditava, mas depois que eu gravei já esse vídeo e ele não pegou, o áudio simplesmente não pegou por nada, sendo que o microfone estava ligado, eu preciso falar que a Xuxa tá me impedindo. Eu tô olhando ali pra ver se o áudio tá gravando. É brincadeira, Xuxa, não me processa. Mas eu tenho certeza que vocês já ouviram que a Xuxa tem um pacto, que ela vendeu a sua alma para o diabo, que suas músicas tinham mensagens demoníacas escondidas. Pois é, essa história bizarra marcou várias gerações aqui no Brasil e a gente vai descobrir se é verdade ou não. Da onde é que foi que começou esses boatos? Eu fui uma criança que eu cresci na igreja, tanto um pouquinho ali na católica, mas bastante na evangélica. E era unânime, Xuxa era sinônimo de capeta. E isso era início lá dos anos 2010, mas essa história ela vai começar lá nos anos 80. Todo mundo sabe que a Xuxa teve seu grande boom como apresentadora de televisão em programa infantil, mas alguns dos seus trabalhos anteriores acabaram manchando esse trabalho imaculado. Ela foi modelo antes disso e um dos seus trabalhos foi pousar pelada pra Playboy. E gravou um filme que até hoje é considerado bem controverso, que é o filme Amor, Estranho Amor, onde na trama do filme a personagem da Xuxa acaba tendo relações sexuais com um menino de 12 anos. A Xuxa ela já explicou que ela tinha entre 17 e 19 anos quando o filme foi filmado, mas muita gente usa desse trabalho até hoje pra atacar ela e tentar descredibilizar. Ela fez tudo o que pôde ao longo dos anos pra tentar fazer com que o filme saísse de circulação, mas conforme a internet ia avançando, ficava cada vez mais difícil de fazer com que as pessoas não soubessem desse filme. E é aquela história, quanto mais tu tenta esconder, mais as pessoas ficam curiosas pra saber por que aquele filme é tão proibido. Fiz o filme com 17 para 18 anos, eu tô com 60 anos e até hoje as pessoas falam o tal do fake news, dizendo, olha, a Xuxa é pedófila, porque ela fez o filme, ou seja, o Rambo também matou um monte de gente, entendeu? Então, quer dizer, as pessoas não veem como ficção, as pessoas querem ver como aquilo é verdade. Então vocês percebem que ela começou essa carreira de apresentadora de programa infantil já com certo teto de vidro. E a gente vai começar a ter um movimento social que vai impactar de forma direta e indiretamente nessa carreira dela, que é o crescimento de evangélicos no Brasil. Pautas conservadoras, bancada evangélica, isso tudo começou a ganhar força nos anos 90. E o Brasil já era um país religioso por si só, o catolicismo dominante, mas ele começava a ganhar essa camada de fervorosidade. E só deixando claro que não é nenhum problema você ser de certa religião, X ou Y, não é o problema aqui, mas é o fanatismo e o alarmismo que é criado dentro dessas várias religiões que a gente sabe que acontece. Mas tá, Douglas, como é que esses boatos começaram? Nessa época a gente não tinha a força da internet, mas o boca a boca, ó, funcionava muito bem. Em 1989, a gente vai ter um caso de uma suposta boneca assassina da Xuxa na cidade de Sorocaba. Surgiu uma história que uma mãe que não tinha dinheiro pra comprar a boneca da Xuxa e a filha pedia a boneca da Xuxa. Quero a boneca da Xuxa, quero a boneca da Xuxa. E a mãe falou, só eu fazendo um pacto com o diabo pra eu conseguir dinheiro pra comprar essa boneca. Misteriosamente, no dia seguinte, essa mãe consegue o valor, compra a boneca pra filha e a filha dorme com essa boneca. Dormiu ali agarradinha com a boneca. Quando a mãe foi ver a filha no dia seguinte, a filha estava deitada, morta, com a boneca do lado. Então a mãe pega essa boneca, leva até a igreja para que o padre pudesse exorcizar, tirar o demônio de dentro da boneca, não sei o que ela pensou. Mas foi essa história que as pessoas ouviram e foram até a igreja, até a catedral, para ver a tal da boneca, para ver o exorcismo da boneca, para tentar entender o que tinha acontecido. Quem era aquela mãe? Quem era a filha? O padre só viu aquela multidão na frente da catedral querendo saber de matar de uma boneca assassina. Só que ninguém tinha ideia de como isso começou, somente foi um boato que foi acontecendo e as pessoas foram passando. E isso virou notícia, tá? Tanto que dentro do jornal que eu vi tem um recorte lá no final, onde fala de um outro caso da sopa da Xuxa, onde fala que supostamente crianças teriam morrido, várias crianças, ele cita 5 crianças que morreram por conta da sopa da Xuxa. Só que assim, que crianças? Ninguém sabe, mas vão passando essa história adiante como se fosse verdade. Outra coisa que eu tenho certeza que você ouviu muito foi sobre os discos da Xuxa. Essa história que começou lá no final dos anos 80 dizia que se você colocasse o disco de vinil da Xuxa na toca-fita, lá na vitrola, toca-fita, e você colocasse ele pra tocar ao contrário, mensagens satânicas iriam sair daquele DVD. DVD não, disco. Desculpa, gente, que eu sou muito 2000, não peguei esse negócio de vitrola, não é comum do meu linguajar. Eu não me lastimo por tal. Não. É que breve completarei 15 anos. E segundo essas teorias, o motivo de em Lua de Cristal ela não falar Deus, ela falar o cara lá de cima, é porque ela não poderia falar Deus, então ela usa o cara lá de cima. Que Hilarie era uma invocação demoníaca que ela fazia.
A Doce Mel também, que falam que supostamente faz relação com Exu, deuses de matriz africana, que a galera da igreja também demoniza muito. Então, tipo assim, tudo acabava casando. Só que assim, gente, falando sobre Lua de Cristal, se você não ouve essa música como se fosse um louvor, você tá ouvindo errado. Mas vocês são burros, além de tudo. Saibam interpretar. Porque o quanto essa música, não sei vocês, mas ela me toca, tipo, o quanto ela me dá força, assim, eu me sinto realmente reanimado depois dessa música. Principalmente esse trecho de O Cara Lá de Cima. A Xuxa sempre evitou falar um pouco sobre esses assuntos e coisas relacionadas pra não gerar mais situação. Mas uma das vezes que ela falou foi lá com o Felipe Neto. Eles costumam falar que com isso tinha mensagem satânica. Exato. Claro que é uma língua esquisita, que sai uma língua esquisita de trás pra frente. Então, quer dizer, é uma coisa bastante feia a gente ouvir uma coisa dessas e às vezes a gente não tem argumento com estupidez. Eu acho essas pessoas tão estúpidas, tão burras, tão idiotas, porque eu acho assim, se eu tenho tudo que eu tenho, eles estão dando muito valor para uma pessoa que eles acreditam que vive lá embaixo, que tem mais poder do que o cara lá de cima. O compositor da música também chegou a se pronunciar algumas vezes. Todas as mensagens foram e são passadas de forma explícita, de forma clara e em bom português. Qualquer disco que você girar ao contrário trará palavras e sons distorcidos. O que é óbvio, se você colocar qualquer música no reverso, pega uma música aí no seu Spotify em inglês, japonês, o que você quiser. Vai em um aplicativo e coloca no reverso. Você vai ver várias palavras que você vai entender de formas distorcidas, porque nosso cérebro tenta casar as palavras que a gente já conhece com os sons que fica fazendo ali que tá no reverso. Então isso deveria ser óbvio. Só que para uma população fanática que quer ver o demônio em tudo, e de novo, não estou falando de religião, de evangélico, de católico, estou falando de fanatismo que existe dentro dessas religiões. Existe gente bem consciente que é religiosa, mas tem muita gente que usa a religião para fazer alarme, para dizer que tudo é do demônio, que nada presta. Eu ouvi isso a vida inteira. E pesquisando sobre esse tema, até hoje, gente, nos comentários você vai ver várias pessoas falando que acreditam, que sabe que é verdade, que fica brigando ali, sabe? Tipo, até hoje, 2025, tem gente se batendo por conta disso. Péssimo, insuportável. Outra coisa era o nome da Xuxa, que falavam também que era mistura de nomes de entidades, tudo mais tal. Ela disse que não tem nada a ver. Então, obviamente, era uma evocação demoníaca. O nome dela não é Xuxa. O nome dela não é este. Xuxa. La sangre de Jesús está aquí. Es el nombre de los dos demonios más grandes en Brasil. Oxu e Orixá. Ela puso Xuxa. Maria da Graça. Só que eu cheguei em casa, a minha mãe falou assim pro meu irmão, que tinha 2 anos, o Vlad. Olha, eu comprei um neném pra tu brincar. A irmãzinha, ele falou, eu sei, é minha Xuxa. Aí minha mãe falou, não, a mãe disse, não, o nome dela não é Xuxa. Falou, não é Xuxa, assim, começou a chorar. Tá bom, então o nome dela é Xuxa. Então todo mundo tinha que chamar de Xuxa pra que ele não ficasse... Pra que ele não pegasse você e jogasse na parede, que era pra você brincar. E outra coisa era o símbolo que ela fazia, né? Mas assim, porra, já falam que tu adora o demônio, que tu é a mulher do demônio, que tu é o próprio demônio. E tu ainda faz um símbolo desses. Não, mas aí tu tá de sacanagem com a minha cara, né, Xuxa? Não, se você ver o vídeo, é com todo respeito mesmo. Mano, você tem algum problema? Mas esse símbolo, na verdade, é eu te amo, em Libras, né? A língua brasileira de sinais. Coisa que a gente deveria aprender, mas que a gente não aprende, né? Se você soubesse. Só que pensa, se até hoje as pessoas não sabem o básico de Libras, imagina naquela época. Mas se a gente sabe o básico de Libras, a gente precisa agradecer a Xuxa. Porque foi o alfabeto que ela ensinou que a gente aprendeu. E eu não sei se vocês lembram, mas isso aqui me desbloqueou memórias do tal ex-bruxo Tio Chico. Que ele falava que ele que tinha feito o pacto com a Xuxa, que ele que tinha, né, feito toda a cerimônia, tudo mais e tal. E que foi tudo desmentido depois, que ele era, na verdade, um falso profeta, que se fazia de crente. Entendeu como a igreja tá bem relacionada com essa questão da Xuxa? Não só da Xuxa, mas falando especificamente da Xuxa, de como às vezes a igreja, né, dá essa lenha na fogueira. E eu passei por vários tipos de religiões e seitas. Eu trabalhei na Umbanda, Quimbanda, Candomblé, magia negra, Vodum, feitiçaria, bruxaria, cartomancia, jogava bus, baralho, liamão, via bola de cristal. Fui da Seixonoe, Hare Krishna budista, Abramelinho, Universo Desencanto, fui mormon, coroinha da Igreja Católica, maçom da seita judaica, da seita islã, da seita do Reverendo Mundo, da Igreja do Diabo, do Vale do Amanhecer, fui da Nova Era, fui dos Meninos de Deus. E hoje eu sou de Jesus Cristo. Sou pinguço, cachaceiro, vagabundo, eu sou a universidade. Aí tu pensa, pô, chegou no final dos anos 2000, não deve ter mais nada, não deve ter acontecido mais nada. A Igreja Universal vai lá e publica isso.
Falando que a Xuxa era de satanista pra baixo. A Xuxa processou eles, né, obviamente, e ganhou o processo. Só que foram anos e anos de histórias e boatos criados. Então, assim, já ficou no imaginário das pessoas, já tá aqui, ó. E eu nem tô falando de todos os casos, porque também já vi caso que eu não tenho como trazer aqui, porque eu não vi várias informações suficientes. Mas eu vi de um ex-paquito que nos anos 2000 deu uma entrevista falando que a Xuxa era satânica sim, que ela fez pacto sim, que ele participava. E aí, em entrevistas anos depois, ele falava que era tudo por fama, por dinheiro, que ele tava tentando sucesso a todo custo. Entendeu como tudo acabava casando? A pobre da Xuxa não tinha um dia de paz na vida dela, falando que ela era do demônio. Só que ninguém nunca trouxe provas concretas sobre nada. A verdade é que a Xuxa tava crescendo muito em um período muito curto de tempo. Ela tinha carisma, ela tinha beleza, ela tinha tudo e as pessoas não estavam aceitando isso. Fora, como eu falei, tinha todo o passado dela que com certeza pessoas mais conservadoras não apoiavam e não aceitavam. E quando conservadores não querem aceitar, né? E aí tentaram usar tudo que podiam pra fazer com que a carreira da Xuxa caísse, que, né, até a Sasha, coitada. A Sasha era filha do pacto e tudo mais e tal. Então, assim, foi uma perseguição. Inclusive, a Xuxa, há pouco tempo atrás, ela lançou um documentário, né, onde ela aborda vários temas da vida dela. E esse foi um tema que ela decidiu deixar de lado, que ela decidiu não colocar. Ela não achou que era válido ou relevante trazer pra ele. Fico com pena das pessoas que acreditam nisso. É assinar embaixo que elas são burras. E eu concordo. Em alguns momentos da minha infância e da adolescência, eu acreditei. E eu gostava da Xuxa, principalmente da Xuxa no circo, que eu tinha o DVD, eu amava. Mas eu acreditei porque eu era bombardeado, principalmente dentro da igreja. Eu fiz parte da Universal, gente. Todos nós temos um passado. E eu já vi de púlpito, pastor pregando sobre como a Xuxa era do demônio. Então, assim, imagina isso lá nos anos 80 ou 90, o quanto não deve ter acontecido. Pode ter sido pessoas de outras emissoras que queriam descredibilizar ela? Pode. São muitas lacunas aqui que nunca foram preenchidas, mas e você? O que você acha? Você acreditava que a Xuxa era do demônio? Você ainda acredita que a Xuxa é do demônio? Me conta aqui nos comentários o que você acha e eu vejo você na próxima. Xuxa, pelo amor de Deus, deixa o áudio do meu vídeo.